Cara, os caras estão tentando inverter os valores todos. A verdade é essa, né? O Vene até fez uma collab lá comigo no Insta. E eu quero já começar falando sobre isso, porque a gente vai trazer aqui, cara, a justiça já dando 3 dias pro Corinthians pagar. O Corinthians está todo encalacrado. Cuiabá, o presidente falando que os caras estão dando golpe. Matéria em jornal. Cara, é pra tudo quanto é lado. Enquanto isso, vocês estão preocupados em fazer fotinha, posar em fotinha com a Xuxa dando camisa do Corinthians. Pagar a dívida que é bom, nada. E o pior ainda é jornalista e influenciador corintiano tentando inverter. Aí eles mandam os gambazinhos, os corintianinhos, vir aqui pra falar pra falar, vocês só pensam no Corinthians. Não, pô, paga o que deve, pô. Para de inverter a situação, a gente vai cobrar até vocês pagarem. Não invertam os valores. Então vamos lá, a justiça determinou hoje que o Corinthians tem 3 dias para pagar 3,3 milhões a André Cury, empresário de Yuri Alberto. Ainda tem a questão lá do empresário do Fagner e do Cássio. Isso é outro empresário, é o André Cury, do Yuri Alberto. 3,3 milhões. O valor é referente a uma comissão pela contratação do atacante em 2022. Caso o Corinthians não pague, terá um prazo de 15 dias para indicar bens passíveis de penhora. O prazo passa a valer a partir do momento que o clube for notificado pelos Correios. Agora é o seguinte, notícia da ESPN. Aí que eu falo com vocês. Por ser o André Cury, né, a dívida não ser com o jogador em específico, não cabe transfer ban, não cabe alguma outra situação. Eu perguntei para um dirigente do Flamengo por que ainda não entraram num possível transfer ban contra o Corinthians. Porque o Corinthians tem um fiador, a Brax, que também patrocina o Flamengo. E aí a Brax alega que vai pagar ano que vem quando o Corinthians tiver recebíveis. Olha a sacanagem. Olha a sacanagem. Né? Então por aí você já vê a situação do Flamengo. E eles falam, aí teve um jornalista, já trabalhou, inclusive fez programa junto comigo, um jornalista corintiano aí, que falou assim, eles não estão precisando. Eles não estão precisando, pô. O Flamengo, pô, tá tranquilo. Uma hora vai receber. Que vergonha, velho. Que vergonha de você ter essa cara lavada de falar isso. Né, mano? Cara lavada pra falar isso. Entendeu, mano? Cara lavada pra falar isso. Vergonhoso. O Flamengo não precisa. E vocês estão comprando o jogador para lutar contra o rebaixamento contra o Cuiabá e não paga o Cuiabá. Contrata o jogador do Flamengo e não paga. Tem o outro que vocês não querem pagar a multa, que vai ter que pagar a multa 24 horas depois que utilizar, que o Flamengo não pode impedir de jogar. Mas aí o Mateuzinho, que já fez uma boa partida no jogo de ida, pode também fazer uma boa partida na volta e você não quer pagar, não tá pagando. Tá fazendo uso de um jogador que não pagou, uma dívida com o próprio clube que você pode tá eliminando, porque futebol é tudo possível. Bater na madeira aqui, mas futebol é tudo possível. Isso aí é doping financeiro também. Não deixa de ser. Você tá fazendo alavancagem no futebol. Você pega o jogador do outro clube, não paga ele, faz você consegue ter uma vantagem desportiva dando um golpe e não pagando. E aí você ganha a premiação. Se caso você passe, você ganha. Bater na madeira de novo, tomar que você não, cara, não merece. Mas se passa, ganha a premiação e usa a premiação que você ganhou. Sem pagar o jogador, pelo jogador, você usa aquela premiação para pagar o jogador. Eu já sei que o plano é esse, pô. É isso que vocês querem fazer. Dá um tempinho, segura que a gente já vai pagar.
Aí você usa o jogador que comprou e não pagou, mas aí ganha a premiação e paga por ele. É inacreditável. É inacreditável. É tipo o cara que compra um negócio que ele sabe que vai valorizar. E a pessoa tá querendo vender, ele pega e fala assim, eu vou comprar de você, te pago amanhã. Não paga. O negócio, todo mundo sabe que vai valorizar. O cara fica 1 ano com o negócio triplica de preço, né? Aí ele vem e fala assim, tá aqui, eu vou te dar o teu dinheiro aqui agora. Não, agora você me dá o que realmente vale, né? É uma vergonha, cara. É uma vergonha. E eu gostei muito da explicação, né? Então, olha aí, a justiça determinou que o Corinthians tem 3 dias para pagar o André Cury e as coisas vão começar a ficar o Corinthians com a faca no pescoço cada vez mais, né? O Flamengo, tá? A notícia de agora de tarde, que segundo o GE, o Flamengo recusou a nova garantia do Corinthians e tá cobrando a multa pelo Hugo Souza para ele jogar a semifinal da Copa do Brasil, tá? Pediu outro fiador ao Clube Paulista. O Corinthians colocou a Brax, eles querem outro fiador. O Flamengo ainda reforçou que o pagamento dos 500 mil da multa para a utilização do Hugo no jogo de volta da semifinal não depende da conclusão do negócio. O Flamengo está cobrando a multa do Corinthians. O Flamengo cobra a multa do Corinthians independente de qualquer coisa, tá? E aí o Corinthians busca um novo um fiador, né, para ajudar no negócio. O negócio aí dos 800 mil euros. Os caras não têm 800 mil euros, 4,8 milhões de reais para pagar. É inacreditável. E aí, eu achei importante essa explicação do Vene no SBT. Vamos ouvir. Ele até fez collab comigo aqui. Não existe mais negociação. O que existe é um contrato que foi firmado quando o jogador foi emprestado. Não há negociação. A opção de compra pode ser exercida a partir do dia 10 de outubro no valor de 800 mil euros. E essa opção de compra precisa ser paga à vista ou com garantidor, que na verdade é um fiador, que o Flamengo aceite. E aí o Corinthians, no final de semana, a gente trouxe isso durante o final de semana, o Corinthians apresentou uma proposta ao Flamengo de um fiador. Só que o fiador é o mesmo da negociação envolvendo o Mateuzinho. E na negociação envolvendo o Mateuzinho, as parcelas estão em atraso. É uma pessoa física o fiador? Não, é uma empresa. É a Brax, que é patrocinadora do Corinthians, também é patrocinadora do Flamengo. Só que esse fiador também não firmou, ou seja, há inadimplência na questão do Mateuzinho. Então o Flamengo virou e falou assim, como é que você quer me apresentar o mesmo fiador que já está me devendo em outra negociação? É basicamente o seguinte, você é dono de, sei lá, uma concessionária de carro. Eu sou um cliente. Eu vou lá, compro um carro apresentando um fiador de maneira parcelada. E aí eu atrasei as parcelas. Só que aí eu volto um tempo depois e quero comprar um outro carro. E aí para ele está dando mais um exemplo. Eu vou apresentar o mesmo fiador. Você vai aceitar? Não. Não. Então assim, não adianta essa inversão de valor que está acontecendo. Muita gente culpando, muita gente lá do lado de São Paulo, do lado do Corinthians, culpando o Flamengo nessa situação. O Flamengo não tem culpa de nada. A gente não pode simplesmente jogar a culpa no Flamengo. O Flamengo não é obrigado a aceitar novamente um fiador que não tem nenhuma garantia que vai pagar. Eu não aceitaria. Claro que não. Ninguém não faz aceita. o menor sentido. Você está invertendo os valores. Aí muita gente fala assim, mas qual é o problema de dever no parcelamento do Mateuzinho? Eu vou dar um exemplo. Imagina se o Flamengo é eliminado na Copa do Brasil pro Corinthians com o gol do Mateuzinho. Acabei de falar isso. É isso, gente. É basicamente isso. Não bate tem na como madeira. o Flamengo aceitar essa situação. Imagina ir para o pênalti, o Hugo pega 3 pênaltis. Perfeito. Só que se o Hugo entrar em campo no domingo sem que o Corinthians tenha comprado o jogador, o Flamengo vai receber o valor da multa lá pela partida. Tem que pagar. Mas vai receber? Não, olha só, o Flamengo não pode dizer pro Corinthians, não, você não vai botar o Hugo Souza em campo. Por contrato, o Corinthians pode pagar até 24 horas depois. Então o Hugo Souza joga e depois o Corinthians paga ao Flamengo. Se o Corinthians não pagar ao Flamengo essa multa de 500 mil reais pela partida, a cláusula de compra não pode ser exercida. Isso também está em contrato. Aí está cancelado o contrato. Tudo ok, tá tudo em contrato, isso é contrato. Se não pagar os 500 mil, o Flamengo tá jogando perfeito. Duro porque fez uma negociação ruim com valor pequeno sobre o Hugo Souza. Isso é uma outra discussão. O Flamengo está exigindo tudo que está em contrato. E outra, estamos falando de um clube que não tem nome no mercado. Tá sem nome no mercado. A Deus, como é que você vai fazer negócio? Vamos na nossa